Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Avalia Connect, o nosso webcast da Avalia Systems para conectar experts do mundo de investimentos em tecnologia. E aqui, na verdade, meu nome é Camila, eu sou Head de BizDev aqui no Reino Unido. A Avalia é uma empresa suíça de Tech DD Advisory e a gente ajuda profissionais de M&A e de fundos de investimento a desbravarem o potencial de tech das suas empresas e potenciais targets. E hoje a gente vai mergulhar um pouco no mundo dos profissionais de M&A com três grandes empresas de tech, representadas aqui pela Carolina da TOTUS, o Igor da ClearSale e o Olavo da Único, que vão se apresentar logo menos. A gente sabe que a jornada desses profissionais é repleta de desafios únicos que exigem um conjunto ali de habilidades e experiências. Afinal de contas, quem já passou por um M&A sabe que, por menor que seja, acaba sendo normalmente uma transação mais complexa do que o esperado e que, de certa forma, é arriscada e pode impactar de forma significativa o futuro das empresas envolvidas, seja, desde identificação, análise de potenciais targets, negociação até os acordos finais. Esses profissionais da indústria de M&A e de tecnologia acabam enfrentando uma infinidade de complexidades e, apesar de tudo, eles são super dedicados aí à missão das suas empresas, suas teses de investimento, e estão em busca de novas maneiras de criar valor para os seus stakeholders. Ao longo desse episódio, a gente vai discutir trajetórias profissionais dos nossos convidados, estruturação da área de M&A, core dev de novas empresas e alguns pontos de destaque de alguns deals que marcaram o mercado, arrisco dizer, nos últimos anos. Então, você seja um profissional experiente em M&A, um veterano da indústria de tecnologia ou simplesmente um curioso sobre o assunto, a gente espera que esse webcast forneça informações valiosas e uma compreensão um pouco mais profunda dos desafios e das recompensas desse campo fascinante. Eu passo a bola para a Carolina para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina, sou responsável por M&A no Grupo TOTS. Eu estou há 17 anos fazendo M&A, comecei por consultoria na Deloitte, passei por saúde, seja saúde na prestação de serviços, hospitais, a Seca Marlon, seja na indústria farmacêutica da Eurofarma. Passei também pela Experian, de dados, de birô, e agora estou em tecnologia, software na TOTS. Boa, eu vou passar a bola então para o Igor. Igor, se você puder se apresentar, e aí eu lavo na sequência, se você puder engatar também, já ajuda bastante. Claro, vamos lá, pessoal. Eu sou o Igor, sou profissional de M&A aqui da ClearSale, um dos responsáveis pela área. Assim como a Carolina, comecei em consultoria, comecei na Ernst Young, migrei para o M&A corporativo com o antigo Walmart Brasil no Grupo Big, depois toquei a área de M&A da Sequoia Logística e hoje estou aqui na ClearSale no escopo de antifraude transacional. Legal, Olavo, vai com a tua. Legal, pessoal, muito prazer. Meu nome é Olavo, trabalho na área de M&A da Único, que é uma startup de identidade digital. Eu acho que eu tenho uma trajetória um pouco diferente aí do Igor e da Carol. Eu não venho de consultoria, eu venho do mundo de startups, na verdade. Conheci minha carreira trabalhando em incubadora de empresas, conheci o mundo das startups e foi o mundo que me apaixonei. Trabalhei recentemente em um fundo de investimento, a Bossa Nova, que é um fundo de investimento em startups early stage, e hoje liderando algumas iniciativas de M&A aqui dentro da Único. Boa, acho que eu vou começar então, a gente já discutiu isso na paralela antes, da diferença dos profissionais que falam que são profissionais de M&A e profissionais de Corp Dev, no Brasil especificamente, a gente se espelha bastante com as estruturas de empresas no exterior, mas seria interessante ouvir de vocês e contar um pouquinho da organização, de como funciona cada uma das empresas de vocês, a estrutura dentro das equipes. Então eu passo a bola para a Carol começar. Você tá no mudo, Carol. Deixa eu ver se eu consigo te liberar. Pronto. Saiu? Agora vai. Saiu. Eu já passei por algumas indústrias aqui no Brasil, fora, enfim, e de fato tem diferença. Tem algumas empresas onde Corp Dev significa, na indústria farmacêutica, por exemplo, buscar licenças, buscar parcerias aí estratégicas comerciais, e tem áreas de M&A apartada, outras áreas, elas juntam as duas expertises na mesma estrutura. A TOTS, por exemplo, a gente tem os dois escopos dentro da mesma área. A gente tem uma área de Corp Dev, que é a que eu lidero, a gente tem uma área de parcerias,
a gente tem uma outra área de investimentos minoritários, mas a minha experiência é que essa combinação é uma combinação vitoriosa. Acho que conhecer bem o negócio é super importante para você propor caminhos, propor modelos, seja o M&A, seja a parceria, enfim. O Corp Dev, na minha opinião, ele acaba agregando esse tipo de capability para a empresa como um todo. Então, hoje, mesmo eu tendo uma atuação mais focada no M&A, eu acabo sendo uma porta, um canal de comunicação da empresa com o mercado. E a partir daí a gente vai distribuindo dentro de casa para a área competente. Mas acho que, na minha visão, a combinação das duas áreas é a melhor combinação possível. Com certeza. Acho que arrisco até dizer, eu estava comentando com vocês que eu ouço bastante podcast de M&A. Nos últimos que eu ouvi, o CEO da E2 Open até comentou, falando que para ele, acho que M&A é uma parte crucial dentro de Corp Dev, assim como outras tantas, a parte de estratégia da empresa e tudo mais, mas que realmente M&A acaba sendo, ainda mais agora, no mercado como ele está, uma oportunidade super grande para as empresas, de repente, olharem para dentro e falarem, putz, se eu for fazer M&A como uma oportunidade de crescimento inorgânico para expandir e sair em outros mercados, isso faz sentido para mim como empresa? Será que eu não consigo fazer isso interno, né? Então, acho que existe um jogo de bola interessante de estratégia da empresa com as possibilidades que podem ser exploradas dentro da área de Corp Dev. Olavo ou Igor, como vocês veem essa dinâmica, assim? Eu enxergo muito assim, Opa, vai lá, Olavo. Então, do nosso lado, eu acho que o que facilita muito o profissional do M&A é que a gente está sempre olhando para o mercado, né? Então, a gente tem a facilidade do nosso posicionamento dentro da empresa. Você olha para fora para ver o que faz sentido conectar aqui dentro de casa. E isso acaba ajudando diversas outras esteiras. Então, é normal a gente encontrar uma empresa que às vezes ela não está aberta a fazer um M&A, mas é uma parte muito importante. A gente pode conectar com uma área de parcerias, com uma área de canais. Às vezes a avaliação da empresa, por mais que a gente queira um M&A, até a empresa target também queira um M&A, mas ela não está pronta para aquilo, ela não tem condição de assumir aquela estrutura, ou às vezes trabalha com uma base de clientes diferente. A gente na Único trabalha muito com um público enterprise, um B2B enterprise, e às vezes a gente encontra algumas que são B2B para PMS, então a gente consegue fazer algumas jogadas internamente. Tá, conversei com você, gostei de você, isso aqui é interessante, tem fit com o nosso negócio, mas às vezes ainda não é para um M&A. A gente ainda precisa ver alguma coisa acontecendo, então vamos colocar como fornecedor, colocar como parceiro. Então, essa posição estratégica de estar sempre olhando para fora e buscando boas empresas, boas conexões, eu acho que deixa a gente dividindo um pouco de cabeça de área aqui, dividindo os pratos para dentro de casa, para ver como é que pode servir. E não só isso, né? Então tem que ser um relacionamento muito aberto para que as outras áreas também nos mandem oportunidade. Porque imagina até o caso da Carol, que ainda tem várias oportunidades, os pratos da torta, eles são bem diferentes. Por mais que a gente esteja sempre mapeando os mercados, sempre tem as pessoas que estão de fato atuando em cada um desses mercados. Então eles também acabam nos passando bons leads, boas dicas, empresas para a gente poder conversar. Então não tem como a gente dissociar toda essa parte de uma estratégia olhando para fora, mas conhecendo bem o dentro de casa. Verdade. E aí, só complementando aqui a fala do Olavo, na minha visão, né, como o M&A você está sempre olhando para fora, né, a área de M&A faz muito sentido que ela seja a área de desenvolvimento corporativo, porque no final das contas, M&A é vertical para você viabilizar a estratégia da empresa, não é a estratégia em si. Então, se o modelo vai ser uma compra de 100%, vai ser uma minoritária, vai ser uma JV, isso é consequência, né? Mas a parte da estratégia em si, se eu quero entrar naquele mercado, né, o mercado endereçável é grande o suficiente, isso vai ser o mesmo, seja o formato que você escolha endereçar. E o profissional de M&A, o profissional de Corp Dev, acaba tendo esse skill para avaliar se o mercado endereçável é interessante, se, como o Olavo falou, às vezes a empresa não está pronta para M&A,
mas o produto dela tem fit com o seu produto, ou então ela pode ser um fornecedor para você e agregar valor de uma maneira diferente. Acho que a gente consegue conectar esses pontos de uma maneira que nem sempre vai levar no M&A, mas vai gerar valor para a companhia. Isso é um ponto bem interessante. A gente vê isso com uma certa frequência, até porque a gente acaba fazendo tech assessments, né, de empresas. Isso tem sido uma coisa interessante, principalmente agora. Às vezes a gente ouve bastante da equipe de M&A falando, putz, vamos namorar primeiro antes da gente casar. Eu preciso saber se essa empresa tem real fit com o que eu vou fazer. Vamos soltar uma POC primeiro para ver como eles trabalham. Até uma forma interessante, de repente, de você fazer o testing the waters, né, com essa empresa e ver a dinâmica, como que eles trabalham internamente, conhecer a equipe um pouco mais a fundo, que de repente, aí pensando aqui alto, é uma questão, quando a gente está no deal de M&A, você está meio que extraído, querendo ou não, da operação, mas focado na negociação do dia a dia, né, você está fazendo uma diligência, enfim, toda a agenda que você tem ali do começo da avaliação do target até o final, acaba que você fica super envolvido no deal, fora as outras métricas, e de repente uma parceria, ou de repente desenvolvimento de um produto junto, mas soltar uma POC é uma forma interessante da área de M&A também acabar se envolvendo meio que distante, mas acompanhando e vendo como é que eles funcionam. De repente tem aí uma oportunidade mais pra frente, ou então até de detectar que, putz, de repente não é um M&A, mas é com essa empresa, mas de repente tem alguma outra empresa que faz mais sentido pra mim dentro dessa área, né, e começar a explorar essas diferentes oportunidades. Vocês têm algum caso interessante, de repente, sem mencionar nomes, mas que funcionou dessa forma, que foi uma coisa interessante e acabou, de repente, desenvolvendo outro mercado, ou possibilidades que vocês nem tinham muito pensado e acabaram desenvolvendo a tese de investimento para um lado ou para o outro? A gente na TOTS, a TOTS nasceu, se eu puder começar, gente. A TOTS nasceu e cresceu como uma empresa de software de gestão. E há poucos anos a gente entendeu todos os ativos que a gente tinha construído dentro de casa e o que era possível de criar de novas avenidas de crescimento, novas dimensões, como a gente chama dentro de casa. Então, a gente partiu dessa construção que já tinha sido realizada em gestão e a gente criou a dimensão de TechFin e criamos a dimensão de Business Performance, muito a partir desse conhecimento e desse tipo de troca dentro de casa. Quais são as necessidades, as demandas dos nossos clientes? Será que a gente consegue entregar uma experiência de uso melhor? Será que a gente consegue, de fato, entregar para a nossa carteira, para a nossa base, um ecossistema de fato todo integrado e que gere um benefício na ponta para quem usa? E aí, como a resposta foi sim, a gente partiu daí para entender o que a gente desenvolveria dentro de casa, o que seria via M&A. O M&A tem sido um viabilizador super importante para colocar de pé essa estratégia e tem dado muito certo. Em TechFin, a gente fez a aquisição da Supplier no finalzinho de 19, quer dizer, meados de 19. A gente assinou a JV com o Itaú em abril do ano passado. Em Business Performance, a gente fez a aquisição da RD Station, da Tail, da Wealth, enfim, de diversas companhias. São o M&A, de fato, quando tem um papel ali estratégico dentro do negócio, consegue ser um viabilizador, consegue entregar novas possibilidades de crescimento para a empresa. Então, acho que a TOTS, né, é a prova viva de que esse olhar apurado dentro de casa para fora e para dentro, essa combinação pode levar a empresa a um caminho de muito crescimento. E isso para mim, Carol, até conecta um pouco, já que o papo aqui é M&A Tech, né, de uma das diferenças entre você estar numa área de Corp Dev de uma empresa tech e de uma empresa talvez mais de economia real, onde minha experiência, tá? Normalmente numa empresa de economia real, você tem o seu investment criteria mais fechado, você sabe muito mais claramente assim, o que você quer abordar, né, em termos de targets. Em uma empresa de tech, você tem vários mercados adjacentes que podem ou não fazer sentido, né? Então eu brinco assim, na tech, muitas vezes você vai ter que tentar numa POC mesmo, num estudo de mercado, descobrir se tem fit para aquele produto dentro da sua empresa ou não. E acho que isso para o profissional de Corp Dev que está atuando no mercado de tech, te permite ser muito mais criativo, mas também é um desafio maior, porque você precisa validar talvez muito mais se tem sinergia naquela transação ou não, né? Diferente de uma economia real onde
não sei, se você está fazendo uma aquisição de uma indústria, de uma rede farmacêutica, talvez, não sei, você sabe mais claramente quais são as sinergias que você espera capturar com aquele deal. E deixa eu pular nessa aqui, até para falar dessas sinergias. Acho que pontos bem interessantes aí disso que o Igor falou. Se você está numa rede hospitalar, você compra um hospital, normalmente se espera um outro hospital que vão ter ali as suas próprias métricas. Dentro do tech, às vezes eu posso comprar algo que vai ser uma feature que não vai ser nem vendida como um produto à parte. Então, eu estou trazendo mais robustez de segurança, eu estou trazendo mais, ou então mais um produto para dentro do meu portfólio que não vai ficar como uma empresa. Então, tem sempre, né, os motivos. Por que a gente está comprando alguma empresa? Eu estou olhando para tecnologias, eu estou olhando para times, eu estou olhando para um novo mercado onde eu vou explorar. Às vezes essa empresa que eu estou comprando, ela vai continuar apartada, como algumas empresas fazem, ou aqui dentro de casa a gente tem trazido muito as empresas que são adquiridas como um time único. Então, ela se torna um time único. E os nossos vendedores vendem, os times de desenvolvimento, eles acabam se tornando um só, divididos nas squads. Então, tem mesmo, acho que o Igor trouxe um ponto bem bacana dessa diferença do tech para o tradicional. Às vezes eu estou comprando um ponto em específico, um produto em específico, ou até capacidades de pessoas em específicas que a gente entende que podem ajudar bastante a crescer dentro do negócio. Esse é um E para os financeiros, né, tem muito daquela de, caramba, mas onde é que essa conta fecha? Como é que eu calculo o ágio depois dessa transação? Então, como é que eu vou trazer aquele valuation? Porque na tabela eu tenho 10, mas vocês pagaram 90. Então, onde é que eu tiro esse 80 de diferente? E não é exatamente num valor na ponta do lápis, não é pelo EBITDA no final das contas, é pelo valor intrínseco que está gerando e potenciais de crescimentos futuros. Com certeza. Carol, você ia falar, eu te cortei. Esqueci. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Eu ia falar que é interessante pensar desse ponto de vista, né, de um ponto importante que acho que a Carol e o Igor mencionaram, que é, primeiro veio o interesse, né, o mapeamento, onde o internal assessment, para eu conseguir ir ao mercado ver o que eu quero e ter uma direção. E tem um outro ponto importante, é que depois vira da estruturação da operação, ela vem depois disso, né, assim, as formas que esse deal, o shape desse deal, ele vai vir depois desse primeiro mapeamento. E acho que um ponto também interessante é que, às vezes, a empresa decide comprar até para consolidar faturamento, por questões estratégicas de longo prazo, para fazer um IPO, para, de repente, né, ter diferentes outros pontos, que aí, no final das contas, pessoas é um ponto importante. Acho que, Igor, vocês adquiriram, né, ou fizeram um acquihire recentemente, seria legal até você falar sobre perspectivas de pessoas, porque aí é um outro X da questão que acaba vindo, né, que você está adquirindo por causa da capacidade de entrega dessas pessoas. De repente, eles acabam rodando sei lá, eles têm, ou a equipe de tecnologia muito boa acaba codando numa tecnologia específica, ou então, por uma questão estratégica de vocês, de colocar essa galera que é super interessante para dentro de casa, o que vocês acabam, não a ClearSale em si, mas o que você acha que, do ponto de vista de acquihiring, é algo interessante de trazer, assim, para as pessoas na hora de olhar esses deals? Bacana, Camila. Eu acho que assim, o acquihire entra num tema que muitas vezes acaba passando despercebido numa transação, que muitas vezes para os financistas, né, como o Olavo falou, a gente fica muito preso ao valuation, ao múltiplo implícito do deal, e esquece empresas são pessoas, né? Como é que vai ser essa estrutura pós-transação? Como é que é o fit cultural entre a empresa que está sendo adquirida e a empresa controladora? E aí a gente foi o primeiro deal da ClearSale pós-IPO, a gente fez a compra da Beta Learning, e foi um deal que a gente já tinha validado que a cultura tinha fit. A Beta Learning já era fornecedor nosso, então assim, eles já eram um dos nossos maiores fornecedores, a gente era o maior cliente deles, era um momento de mercado que a gente tinha uma demanda muito grande por desenvolvimento interno de produtos, por qualidade da mão de obra, e a gente já tinha validado no dia a dia que os times tinham uma interação muito boa, sabe? Então foi quase que um processo natural da gente avançar para essa transação. Cara, é bem legal. É bem isso que a gente tá falando, né? Do namorante de casar, de testar as sinergias. E aí, realmente, se tiver fit. E acho que um ponto que é legal também de trazer é... Você lembrou, Carol, o que você ia falar?
Lembrei. Já de novo. Então, eu ia só comentar que a gente tem visto esse movimento crescer aqui no Brasil de deals de escopo versus deals de escala. Então, já é uma realidade, enfim, ter uma relevância maior de deals de escopo em mercados mais maduros, mas a gente tem visto que o Brasil também tem entendido a importância de empresas brasileiras e a gente tem avançado nesse sentido, que assim, a minha opinião, é um caminho muito bom. E, de fato, a gente tem oportunidades de melhorias de produto, melhoria de oferta, enfim, além de escalar o negócio. Com certeza. E aí, pegando o gancho com esse ponto do Igor, a gente na TOTS, eu pessoalmente acredito que esse tema de cultura, e aí, enfim, pessoas fazem, obviamente, que parte desse grupo, esse tema tem que ser avaliado desde o princípio. A gente tem que saber se, de fato, a gente é o melhor comprador para aquele ativo e se aquela empresa é a melhor alternativa para quem está comprando. Então, acho que é uma responsabilidade aí de mão dupla e tem que ter muito cuidado nessa análise. Essa análise começa na primeira conversa, de entender quais são os valores, qual é a visão de futuro, e aí a gente vai apurando à medida que o deal vai avançando, vai evoluindo. Então, dentro de casa, a gente tem pessoas, enfim, com um olhar atento para entender se de fato a gente está está tomando a melhor decisão para a gente e para aquela empresa. A gente tem que ter responsabilidade também com quem tá vindo, né? São pessoas, é um grupo grande de pessoas e, de fato, a gente tem que conseguir entregar o que tá sendo discutido e negociado ali na mesa. Cara, eu acho isso é muito importante, né? Eu já fui adquirida quando eu trabalhava em banco, então eu já sei, comecei como mercador de sentar do outro lado, de ter ansiedade, né? De não saber o que vai ser o dia de amanhã, o que isso vai virar, merge de áreas e afins. Eu imagino que também seja extremamente importante para os buyers para olharem isso de uma forma de, putz, que a gente sempre fala, você quer ter mais eficiência, então não necessariamente você quer estar adquirindo uma empresa pensando que vai ter produtividade, que vai ser uma soma, né? Um mais um aqui é três, na verdade, não é nem dois. Você vai ter realmente uma outra empresa que vai agregar e que vai trazer não só qualidade de produto, de processo, de pessoas, como você disse, né? Acaba trazendo todo o knowledge junto e garantir que isso vai ser feito da melhor forma possível é super importante, principalmente pensando no pré-deal. Igor, vocês fizeram um M&A cross-border, né? Como foi essa parte de cultura? Porque eu acho que é interessante pensar nisso. É um mercado diferente, mercado dos Estados Unidos, né? É outra pegada. Como que foi essa experiência para vocês? Acho que também é mais uma transação super bacana, onde cultura acaba sendo um fator relevante, né? Quando você está falando do M&A cross-border, você tem cultura profissional, né? A gente sabe que, assim, cada país tem a sua peculiaridade, digamos assim, da maneira de se comportar, de agir no dia a dia. Você tem a questão do time zone, que não, querendo ou não ajuda, não joga a favor, né? Você trabalhar com pessoas que estão num time zone diferente. E você tem a questão da distância geográfica, né? Que, querendo ou não, também é um fator. Mas o deal que a gente fez com a Chargeback Ops, que é uma empresa que fica localizada em Utah, nos Estados Unidos, foi um deal que tinha uma sinergia de produto muito grande. A Chargeback Ops é uma empresa, resumidamente, eles fazem o Chargeback Management, que é o gerenciamento do processo de chargeback, que é indiretamente tá conectado na cadeia de decisão aqui da ClearSale como empresa de antifraude. Então, assim, tinha tanta sinergia entre os nossos produtos, entre os serviços que eles ofertavam, que a questão cultural para esse deal nem foi a principal. Mas é óbvio que a gente avalia isso, porque você vai estar trabalhando com essas pessoas no dia a dia, e como a Carol falou, né? Às vezes a gente pensa muito na visão do buyer para target, mas também de botar o óculos do cara que está sendo adquirido e ver como que ele vai ficar na sua estrutura, né? Garantir que ele tem também os incentivos e a estrutura adequada para que ele atinja as metas que você está traçando para ele. Que no final do dia, o que eu acho que é o mais importante? É você garantir que tudo que você desenhou, aquele business plan bonitinho que você montou, você vai conseguir concretizar.
né? E aí, óbvio que o time de integração vai ficar por conta disso, mas eu acho que é o papel do Corp Dev dar as amarras, as chaves corretas para isso se materializar depois. Quase uma leitura prévia, né? Tem que fazer a lição de cada direito para que, de repente, você consiga executar ela da melhor forma possível depois. E evitar todos os potenciais hurdles que acontecem ali no PMI, né? Exatamente. Deixa eu puxar um pouquinho para o early stage, bem para as empresas menores, que quando essas transações que a gente falou aqui, e as que a Carol citou, então de RD, até que o Igor falou cross-border, acabam sendo transações mais robustas. Sim. Se a gente puxa para transações menores, então empresas bem menores, startups mesmo, tem realmente esse lado de, cara, como é que eu vou me sentir dentro da empresa nova? E a gente vê casos, inclusive, que já tiveram dentro da Único, de founders que ainda estão dentro da companhia, então vieram liderando um produto, né? Quando a Único faz a aquisição, a startup se torna um produto dentro de casa. O founder fica muito tempo como diretor de um produto e depois começa a ser uma pessoa-chave e ir para outras áreas da empresa. Então, a gente teve que o caso do nosso primeiro founder adquirido, ele foi diretor de produto durante muito tempo, depois veio ser meu diretor dentro de M&A e agora foi para uma outra diretoria, que se torna uma pessoa com tanto conhecimento que acaba contribuindo e realmente adquire, né? Já tem esse pitch cultural e consegue pegar muita cultura. Mas nem sempre. E tá tudo bem, no sentido de, se as coisas forem bem alinhadas e amarradas, tá tudo certo. Nem todo founder adquirido, nem toda startup adquirida, o founder vai precisar ficar 5 anos com a gente, ou às vezes até o período de earnout, depende do que foi combinado. E para alguns deles, a gente até acelera. Porque existem founder que já está empreendendo há tanto tempo, tá cansado, tá doido para poder colocar uma grana no bolso e tirar um sabático, ou então depois começar a empreender num outro ramo, que a pessoa é um empreendedor serial e quer fazer outras empresas, e tudo certo. Então, beleza, a gente vai te adquirir, vamos aqui fazer um contrato, você vai passar a experiência como consultor, você nem vai ficar full time, então consultor durante 6 meses, e depois disso aí vai tocar a vida, sabe? Então, essas expectativas de um lado e de outro, eu acho muito importante que elas sejam bem alinhadas. Porque não adianta a empresa que está comprando a Bayer querer manter o founder adquirido, se ele não tiver afim, e se ele não comentar que ele não está afim, isso aqui não é um problema. Então, a gente vê aí algumas transações que tiveram founders que se mantiveram por conta de período de exclusividade, lock-up, earnout, e de repente começa a dar choque. E aí fica horrível para todo mundo, porque os liderados sentem, né? A empresa que a pessoa está liderando acaba sentindo e não é legal. Então, algo que a gente tenta fazer aqui para ajudar, eu pego um dos founders que foram adquiridos e coloco para conversar com as targets que a gente está analisando. Então, bate um papo. Não é tudo flor, vai ter sempre algum percalço, mas é legal saber quais são os pontos positivos e negativos, porque uma vez assinado o contrato, a novela fica muito maior depois. É verdade, acho que é um ponto importante esse, e que você trouxe também, Olavo, porque muitas vezes, quando a gente tá falando de M&As com early stage, né, aquela empresa provavelmente é uma empresa que ela tem um produto só, né, ou então uma solução só, ela atende um mercado super de nicho. Então, muitas vezes, esses caras são os experts naquele nicho, é o cara que mais sabe. Então, ele traz um conhecimento que é muito importante para adquirente, né, para o buyer, que realmente pode ser cascateado muitas vezes em outras áreas, e não só isso, acho que o pensamento do founder também, né? Porque assim, toda a parte de framework, de ser founder, de pegar. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade, eu acho que do 0 ao 1, né? Tem muita gente que é muito boa do 0 ao 1, tem muita gente que é muito boa do 1 ao 2, e tem muitas vezes o cara que é ótimo para fazer o rumo ao IPO. E não necessariamente essa é a pessoa que é o founder da empresa, às vezes é um executivo que acaba sendo contratado e tal. Então, é legal ver, né, isso que as empresas, como a Único, eu acredito que também as outras empresas também têm esse ponto de vista de tentar pensar nas particularidades dos founders antes de fazer, de assinar os acordos finais, de ter isso certinho amarrado para, óbvio, né, alinhamento de expectativas, que nem você falou, e não dá para ter uma bola de cristal, mas na medida do possível tentar alinhar essas expectativas e ver qual que é o valor agregado também dessas pessoas dentro da estrutura, né?
Inclusive, se tiver founder escutando a gente, eu acho que é muito legal saber que não tem resposta certa nesses momentos. Eu, quando estava num fundo, principalmente, que eu falava muito com o founder, eu perguntava, tá, qual é a sua expectativa de exit? Que você pretende fazer para me dar o retorno como investidor? E eles queriam vir com uma resposta pronta. E eu vejo isso ainda hoje em resposta pronta de eu quero ficar. Não, tá tudo bem. Eu não espero que você fique durante todo o momento, dependendo do escopo que eu tenho de deal. Porque às vezes eu preciso da tecnologia, mas eu tenho dentro de casa pessoas que vão conseguir tocar. Então, não tenta dar uma resposta certa para a gente que está analisando, dá a resposta verdadeira. E se você quiser sair, se você é um founder e vai querer sair depois de um ano, ou tem uma expectativa de colocar um dinheiro no bolso maior, às vezes, do que ação, né? A gente fica naquela estrutura de, vou dar cash ou vou dar estoque. Fala qual é a sua necessidade, que o nosso papel é fazer essa intermediação. Então, a gente vai entender o que o founder precisa, a gente vai entender quais são as capacidades da empresa e ver se chega no meio termo. Agora, se nunca vier a expectativa real, né, a gente não vai consegue ajudar. E os problemas acontecem por essa falta de comunicação, de transparência, né? Tem que ser transparente. E, assim, eu concordo muito contigo, Alaco, nesse sentido. E assim, a gente tem estágios diferentes de maturidade da empresa. Muitas vezes, você tem uma empresa que naquele momento depende muito do founder, mas dependendo do trabalho que for feito ali, de sucessão, de preparação do time, sim, isso abre uma porta ali para o founder tomar uma decisão mais para frente se aquilo faz sentido ou não para aquele momento de vida dele. Então, tem caminho para tudo aqui. Combinado aqui, acho que garante que minimamente todo mundo saia tranquilo do outro lado. O pessoal falando no chat que tem founder, sim, ouvi. Então isso é bom, porque a gente acaba falando só com os profissionais de M&A, mas é importante entender o outro lado da mesa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, quando eu trabalhava com a Ali, né, era um ponto importante que a gente falava. Muitas vezes eu ouvia os founders ficando muito quietos nas reuniões. Não sei se vocês tiveram isso também, eles eram muito passivos. E a gente falava, poxa, tenta fazer o challenge ali, né? Conversa com eles, porque assim, é a oportunidade que você tem no período da negociação, nesse período de estão sendo sondados por, de repente, uma empresa, ou não sei como é que de você ver se tem fit na relação, né? Pô, será que eu consigo me ver sentado na mesa com esses caras? Que tipo de oportunidade tem pra mim? Não só como indivíduo, mas pensando como corporação também, né? Com a empresa, com o time. Então esse é um ponto que é legal. É um casamento, né? É o caso. É um casamento de fato. E você não está casando sozinho, você está levando o pacote que é a empresa inteira, que está casando com aquela outra. Então, precisa ter alinhamento de valores, precisa ter alinhamento de visão de futuro. O dia a dia precisa ser tranquilo, e precisa gerar os frutos que foram desenhados mais para trás. Então, assim, é realmente tem que combinar, tem que ser uma combinação de negócios onde as duas partes realmente se encaixam. Porque a chance de dar erro, ela existe, é grande. Sim, é verdade. E, inclusive, às vezes, dá certo no management, vamos dizer assim, né? Porque, que nem você falou, né, Carol? Você traz o pacote da empresa inteira. Então, além de suas expectativas e medos, anseios e tudo mais como founder ou como diretor, você tem do pessoal do time inteiro trazendo também para ser absorvido. E tem um ponto que eu acho que é interessante trazer, que às vezes dá super certo no management, mas às vezes parte da equipe acaba saindo, por N motivos, né? Sei lá, não tô desmotivado, o pacote de incentivo não foi o mesmo, N coisas podem acontecer no meio do deal e esse só vai descobrir depois também. E isso pra mim, Camila, conecta no ponto que a Carol tocou sobre fazer o assessment se você é o melhor buyer para aquela empresa. Isso tem muito a ver também com a transparência da target. Porque, como o Olavo falou, né, se o founder, você está com um founder, às vezes você quer um produto que você considera que ele está quase pronto, você já tem as capabilities internas para continuar o processo de R&D, e você nem quer, talvez, que o founder fique no longo prazo. E aí ele vem com, talvez, um discurso pronto, achando que ele tem que te falar que ele quer ficar por um período de 5 anos, e, na verdade, isso vai contra com o que você está querendo, né? Então, se ele te der essa transparência no D0, te ajuda a fazer o assessment. Putz, porque ele quer, a gente talvez tenha aqui match de produto, mas não tem match de momento de vida, né? E tá tudo bem, não tem problema. Acho que
o pior cenário é você passar pelo processo que é desgastante, assinar os contratos, e na hora que você começa a executar o post-deal, ver que, na verdade, os objetivos eram diferentes, né? Que esse é o grande problema. Esse é um ponto legal. Acho que um ponto que eu queria trazer para a mesa, até que eu perdi esse gancho, que eu também fiz que nem a Carol, esqueci um pouco no meio do caminho, mas quando a gente falou sobre as empresas de economia real, empresas de tecnologia, acho que tem um ponto que é super importante trazer, como o mundo de tech é dinâmico, né? Então, assim, arrisco dizer que é infinitamente mais dinâmico do que o mundo de economia real, ainda mais se você opera em setores que são mais nicho. E no mundo de tech a gente vê, sei lá, passa 2 meses, às vezes você tem que revisitar a tese de investimento, porque agora tem uma nova tecnologia, alguma coisa que vocês até tinham mapeado, porque a gente sabe que muitas vezes os fundos eles têm um processo de revisitar a tese de investimento e as empresas também. Aqui as empresas acho que é mais fácil, porque vocês acabam mapeando o mercado inteiro, né, de possibilidades ali de curto, médio e longo prazo. Como que vocês acham que, assim, cada um fala sobre sua respectiva empresa, mas como que vocês acabam absorvendo essas novas tecnologias que acabam saindo? Aí eu dou um exemplo mais esdrúxulo, que é o que está na mídia hoje, que é AI, né, e ChatGPT. A gente na TOTS tem uma estratégia de longo prazo, bem desenhada, sólida, compartilhada com a empresa inteira, discutida, e a gente trabalha muito em cima desse plano estratégico. Isso não quer dizer que a gente não esteja 100% antenados e buscando entender o que está acontecendo ao nosso redor, e sim, se a gente entende no meio do caminho que tem coisas ali que fazem sentido serem incorporadas à estratégia, a gente de novo discute dentro de casa, entende se aquilo é benéfico para o crescimento da empresa naquele momento e incorpora. Então, tem um trabalho, de um lado, de respeitar o exercício que foi feito e a tese ali de estratégica que está na mesa, mas, ao mesmo tempo, abertos a entender o contexto e incorporando se fizer sentido. Legal. E você? Eu acho que é super Vai lá, legal Igor. você ter essa visão, como a Carol falou, de longo prazo, né? Então, aqui na Clear a gente, você sabe onde você quer chegar, você cria uma estratégia de como você quer chegar lá, e você vai constantemente revisitando essa estratégia conforme as premissas mudam, né? E aí, como você falou, talvez no mercado de tech, as premissas possam mudar com uma frequência maior, né? E aí você conecta com vários temas, como a importância do time to market para várias soluções, né? Digamos, a perpetuidade de certas soluções. Então, acho que assim, no mundo de tech, você tem sempre um constante debate assim, tal tecnologia, tal produto que eu estou querendo investir, o mercado endereçável dele existe e existe por quanto tempo? Será que ela tem um risco aqui de obsolescência, né? E também, acho que um debate que é sempre legal, que eu imagino que aconteça em toda empresa de tech, é o debate entre o build or buy, né? Porque você naturalmente, quando você vê que tem um desejo muito grande por entrar em outro mercado, explorar uma nova avenida, você tende a querer montar um time interno para desenvolver o seu time de R&D e também analisar alternativas externas. E sempre está comparando o que está fazendo mais sentido. Para esse produto, talvez seja build, para outro produto, talvez seja buy. E você, do lado? Eu tenho talvez a facilidade, vamos colocar desse jeito, de ser uma empresa não aberta em relação às duas aqui, né? Então, os dois têm ali necessidades de estratégias muito mais bem traçadas, empresas maiores já, navios um pouco maiores para mudar. Estando aqui dentro da Único, que ainda é uma startup, capital fechado, a gente tem algumas facilidades de ser, talvez uma boa palavra, ser mais dinâmico. E essa dinamicidade acaba na hora da construção da tese, ela nos ajuda no sentido de qual tipo de tese que eu quero montar. Então, a gente fala muito de teses bottom-up ou top-down. Então, bottom-up, eu quero dizer como eu escolho a tecnologia. Então, eu começo a mapear o mercado, eu entendi que aquilo é uma necessidade, isso faz parte da minha estratégia, e eu trago mapeamento em cima de uma tecnologia, de um problema, de um use case específico, eu vou atrás do mercado. Só que como tecnologia, às vezes, nasce alguma coisa muito boa ou chega algo que a gente não tinha visto e que faz muito sentido, a gente pode fazer a tese top-down. Então, eu venho através de uma empresa,
Eu descobri aquele use case específico e a partir daquela empresa eu começo a mapear o mercado, para não ter uma visão míope, né? Uhum. Se eu saio só de uma empresa, eu faço assessment só para uma empresa, eu caio no erro de estar olhando por um viés único e a gente pode olhar de outras formas. Então, aqui a gente tem feito as nossas estratégias assim. Quando a gente entende mais, a estratégia está mais clara em relação a algumas tecnologias, eu construo uma base até chegar em uma empresa que eu quero adquirir, mas às vezes eu já parto de uma empresa por uma oportunidade específica, porque alguém conseguiu fazer uma boa ponte e a gente entende uma oportunidade para desenvolver uma tese em cima dela. Não necessariamente a empresa que originou a oportunidade é a empresa adquirida, mas ela foi o que deu o start ali para a gente poder começar essas pesquisas. Bem legal esse ponto. Eu vou fazer só uma pausa, um paralelo. O pessoal que tá no chat, se vocês quiserem, que estão participando, assistindo, se vocês quiserem incluir perguntas no chat, a gente vai deixar os últimos minutos daqui para responder as perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais específica, pode ser também de coisa que a gente falou no começo do webcast, mas também se for mais específico para vocês, escrevam aqui no chat que a gente dá uma olhada depois. E aí eu queria fazer, na verdade, um paralelo com vocês, que a gente tá falando sobre estratégia, bastante sobre, a Carol até falou bastante sobre o processo deles da TOTVS e tudo mais. Por ser empresa de tech, qual que é o papel do CTO e interface do CTO com vocês? Quão relevante é trazer o CTO para a mesa para discutir essa parte de estratégia dentro da empresa de tech? Ou e também em que momento do dia vocês acabam falando mais com ele, sendo uma célula apartada de M&A e Corp Dev? No nosso caso, é uma peça-chave no nosso processo de análise, desde o comecinho. Desde as primeiras conversas, onde a gente faz demo de produto, tenta entender um pouco mais a lei de arquitetura, linguagem, enfim, mais sobre infra ou produto em si, até aprofundar essa primeira visão numa diligência. Então, essa é uma análise que para a gente é extremamente importante, porque dita a qualidade do ativo que está sendo trazido para o grupo. Então, eu tenho uma relação eu com a área M&A, uma relação muito próxima com a área de tecnologia, para garantir que a gente, na ponta, está trazendo uma empresa de qualidade para dentro de casa. Legal. Aqui é bem parecido, né? Então, a gente entende que a área M&A, ela é responsável pela visão do negócio, pela estratégia, mas eu não sou especialista o suficiente para fazer um assessment de tecnologia. Então, a gente está sempre muito próxima dos times de produto, dos times de tecnologia. Dentro do meu processo aqui, depois que a gente analisa algumas empresas, eu vou lá, peço socorro para o time de produto, me indica alguém para poder conversar, e aí a gente avisa a target para que elas também tragam pessoas de produto. A reunião já é brifada para poder falar sobre produto. Então, normalmente eu aviso assim, ó, do meu lado aqui eu estou trazendo um diretor de produto, estou trazendo um diretor de engenharia, e a gente quer ver um pouco do seu sistema e fazer algumas perguntas. Então, nessa hora aí vem o CTO da Target, aí a gente traz essa parte que não é conduzida por mim, mas ela é assistida, né? Então, eu ajudo a trazer as outras pessoas para todo mundo poder se conversar. Legal. E de você, Igor? Aqui na Clear também é muito parecido. Eu acho que assim, é quase que conversas paralelas que acontecem. Enquanto você está tendo a conversa negocial, talvez mais com o CEO, o CTO, nós tem que estar em contato com o CTO da Target primeiro para ver questão de visão do produto, né? Às vezes a arquitetura do produto, se ela tem match com a arquitetura que a gente usa aqui dentro da ClearSale, né? Questões bem específicas. E também entender, assim, tudo bem, esse produto aqui, dentro da nossa estrutura, como que ele funcionaria, né? Como é que eu plugo isso dentro dos meus componentes, dentro das minhas APIs, né? Essa parte muito técnica é fundamental e eu diria que, assim, a due diligence de produtos talvez, ela é tão importante, se não mais importante, do que a due diligence financeira e jurídica para o contexto de M&A Tech. Legal, eu acho isso importante, até porque a gente acaba trabalhando exatamente nessa área, então é muito bom ouvir, assim, música para os meus ouvidos de que realmente CTOs acabam sendo envolvidos desde o comecinho. Infelizmente não é a prática de mercado para todas as empresas, né, mas se tratando de empresas de tech, cada vez mais a gente tem visto o mundo de investimento se profissionalizando em tech, querendo falar mais o jargão de tech, mas aí também eu faço um disclaimer, talvez
os founders que estão ouvindo, que vão ouvir, que é papel do founder também na hora de ser abordado pela equipe de M&A ou por um potencial comprador, se tecnologia for realmente o seu grande diferencial, de você também traduzir isso, né, para que os red flags ali ou a levantada de mão seja acionada na hora certa e que você é sua responsabilidade também passar a contar essa história e mostrar suas vantagens competitivas para a equipe de M&A, que não é obrigada a entender de tecnologia, apesar de que a gente vê que tem um interesse grande, cada vez mais está se tornando common knowledge, mas que não é obrigação desse profissional em saber os pormenores da sua arquitetura ou do seu tech stack. Então, acho que esse é um disclaimer importante também, acho que até para grandes e médias empresas, que acaba não sendo necessariamente a norma, até porque muitas vezes as pessoas que vocês acabam abordando, eu imagino que também não sejam as pessoas de tecnologia, né? Acho que a porta de entrada muitas vezes não é a pessoa de tech. Então, ele acaba trazendo o rapaz de tech dele junto, de repente numa conversa 2, 3, e aí para realmente entrar mais nos pormenores. Vocês têm visto bastante disso também? Eu acho que com o tempo a gente vai pegando, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Com o tempo a gente aprende algumas coisas que nos ajudam a facilitar a comunicação e tudo mais. Mas quando a gente pega algumas empresas que têm muito viés de metodologia, de pesquisa, de patente e tudo mais, a conversa primeira normalmente é muito maluca, porque às vezes o time todo é muito técnico, e aí eles querem vir com muito tecniquez para cima da gente, e a gente, peraí, calma aí, deixa eu entender aqui melhor, eu vou trazer alguém para a gente poder depurar depois a parte de tecnologia, vamos entender mais uma visão estratégica. Então, sim, acontece e a gente vai aprendendo cada vez mais com a exposição que você fica na área e principalmente de tecnologia, muda muito. Se a Carol vem para a Único para crescer, ela precisa de um tempo para poder aterrissar na tecnologia. Se a gente vai para uma empresa de saúde, demora um tempo para você aterrissar na tecnologia. Então, por mais que a gente entenda o básico, normalmente é a tecnologia voltada para aquele tipo de negócio que a gente está lidando. Então, lógico que tem ali um vocabulário comum, ou então algumas coisas que a gente já sabe que vão ser importantes de qualquer forma, mas cada fase vai ter ali o seu foco, o que a gente está buscando em cada um dos pontos que vai ser conversado. Legal. Acho que é importante, muito importante trazer essa perspectiva. Eu sempre vejo um pouco dos dois lados. E eu gosto de fazer um paralelo interessante que tecnologia, muitas vezes, quando a gente conversa até com o próprio board de grandes empresas, acaba sendo muitas vezes uma caixa preta, né? Aquela famosa caixa de Pandora. Assim, eu sei que existe, mas eu não sei exatamente o que tem lá. E é mais ou menos o que acontecia quando a gente conversava com o CFO, sei lá, há 8 anos, 7 anos, sobre marketing, né? A gente falava, marketing é importante. Eles, eu sei, mas não sei. Então, acho que hoje em dia tá cada vez mais ficando tecnologia, a gente brinca aqui dentro também e fala, provavelmente todas as empresas são empresas de dados e todas as empresas de dados são empresas de tecnologia. Então, em algum momento, vai virar mainstream a gente falar de dados e falar de tecnologia. Então, é um processo de curva de aprendizado mesmo, acho que de todas as áreas faz super sentido. Inclusive de empresas que não são empresas necessariamente de tecnologia, mas da economia real, vão começar a falar essa língua também, provavelmente muito mais cedo do que a gente imagina. É verdade. Eu vou abrir aqui para as perguntas, então a Hernani mandou para a gente assim: Caros, boa tarde. Tenho curiosidade para saber sobre as técnicas e metodologias que vocês usam para avaliar alvos de aquisição quando se trata de startups. No caso de se utilizar fluxo de caixa descontado, como tratar questões como subjetividade de projeções e taxas de desconto. É bem técnica, né, gente? Mas eu acho que dá para fazer, de repente, cada um pega um ponto mais macro, assim, do que vocês olham dos scorecards de vocês, framework, e aí isso vai depender também de empresa para empresa, fundo para fundo. Ok. Eu vou começar aqui. Tá com essa. Lá, você é didático. Pega essa. Eu vou começar aqui. Cara, esse dia foi engraçado porque eu fui numa aula, eu fui dar uma aula como convidado na MBA da XP, da FGV. E aí a última matéria deles era Evaluation. Foi para essa matéria que eles me chamaram para falar. Eu falei assim, bom, desculpa quebrar o sonho de vocês, mas aqui as coisas podem ser muito mais simples na vida real, quando se trata de venture capital e de M&A em tech. Então, para alguns casos, deixa eu começar no venture capital, que foi de onde eu vim, para depois cair aqui no M&A. Em venture capital, chega muito deal para a gente, principalmente se chegar
de assessoria com o fluxo de caixa descontado. Assessoria e aí pira em fazer projeção de fluxo de caixa descontado. É uma maluquice. Só que quando a gente pega esses números e você vai olhar o histórico da empresa, às vezes a empresa tem 3 anos de faturamento, 2 anos de faturamento, e um fluxo de caixa descontado me pede uma projeção de pelo menos 5 anos. Então, a única certeza que eu tenho é que daqui 5 anos aqueles números vão estar errados, não vão ser os números que estão apresentados. É a certeza que a gente tem. Quando você traduz isso, então, para o valuation de uma startup, é muito complicado. E aí, o método que hoje é mais utilizado em Venture Capital, principalmente, é o método de múltiplos. Só que o que mexe com a cabeça de todo mundo, que é muito técnico, é que o múltiplo não tem uma regra, né? Não tem um checklist para falar assim, se a empresa marcar, então, 7 desses 10 pontos, ela pode usar um múltiplo de 7. Se ela marcar só 3, o múltiplo, na verdade, vai ser de 4. Então, você não tem esse exatamente o que você vai fazer. Bom, como é que a gente... Então, contar essa história, como é que a gente faz aqui na Único hoje? Na verdade, a gente vai olhar para algumas características. A gente traz um estudo de múltiplos, que às vezes faz uma comparação com o mercado de empresas abertas, de fato, que é onde a gente consegue ver o múltiplo acontecendo na nossa cara. A gente traz, em alguns casos, dependendo do porte da empresa, dependendo da quantidade de informações que ela já tem executado, então já tendo realizado, dá para se fazer um fluxo de caixa descontado, e a gente vai tentando algumas metodologias que a gente chega no final das contas. Mas eu ouvi uma vez um cara falar que valuation, no final das contas, é mercado persa. É assim, eu quero quanto, eu dou tanto, então é uma conversa. A gente vai para o mercado persa e vai para o mundo da negociação. A gente parte, logicamente, de algumas premissas para poder apresentar um racional, afinal de contas eu não posso pedir, né, não posso apontar o dedo para cima, mas os que a gente tem tratado hoje tem ido muito mais para a base do múltiplo do que necessariamente para a base de um racional de fluxo de caixa descontado. E coisas que acabam interferindo também nesse racional todo qual é a estrutura? Eu estou falando de um deal 100% em cash, eu estou falando de um deal que eu vou dar a maior parte dele em ações. Às vezes, eu dando a maior parte em ações, eu consigo fazer um múltiplo maior do que se for liquidez imediata em cash. Então, acho que tem várias coisas aqui que vão pegando junto, e é por isso que eu falo que, no final das contas, parte é a metodologia, mas a gente abre no mercado persa ali para poder conversar e ver o que acomoda todo mundo. E também vai do entendimento do mercado, né? Arrisco dizer. Por isso que a gente viu essa reprecificação que aconteceu nos últimos meses, né? Nos últimos tris. Vai muito da percepção de diferentes casas, cada uma olha de uma forma diferente, ainda mais quando a gente fala de VCs, né? E assim, é bem tradicional quando você olha comparativos de múltiplos operados em empresas, é totalmente diferente de VCs, até porque a empresa se ela está adquirindo, ela está absorvendo essa operação, colocando para dentro, o resultado que ela espera não é um triple, double, que é como um VC vai olhar, ou de repente um private equity vai olhar mais pra frente de ter em 5 a 10 anos um retorno exponencial, porque acaba sendo recurso de terceiros, né, trazendo para a mesa, basicamente. E o esforço é diferente, né? O esforço, quando a gente faz uma aquisição, a gente não está só colocando grana como o Venture Capital faz, a gente está colocando a operação junto, a gente está colocando várias outras coisas, além de ter uma liquidez imediata de todo o ativo. Eu não estou falando que o VC ele precifica, mas ele precifica com base em 20%, base em 10%. A gente, quando faz uma aquisição, é de 100%. Então, é muito difícil você falar de um múltiplo que avalia 100% do que de um múltiplo que avalia 20%, por exemplo. É verdade. Eu concordo com vocês que Venture Capital e algumas outras empresas tem uma dinâmica de avaliação e precificação diferente. Aqui, na TOTVS, a gente no M&A tende a avaliar empresas mais maduras. Então, a gente, se trabalha com fluxo de caixa descontado, a gente entende muito bem o histórico, a gente vai num nível de detalhe muito grande de entender linha a linha, entender a dinâmica daquele negócio, até no processo do próprio aprendizado do negócio que tá sendo gostado vir para dentro de casa. Então, o múltiplo para a gente é o resultado de um trabalho minucioso ali, cauteloso, de entender o negócio profundamente. Isso, de novo, na dinâmica do M&A. Quando a gente está falando de venture, do nosso CVC, aí já é o dia a dia já é bem diferente do nosso aqui no M&A.
Sim. Pensando aqui em M&A, acho que até como ex-consultor, eu adoro valuation, adoro Eu também. Mandaran. Então, assim, na minha visão é o seguinte, as análises vão ser feitas no fluxo de caixa descontado, transações são feitas em múltiplos, né? Assim, pro lado do vendedor, ele está pensando em múltiplo, né? Assim, ele normalmente vai pensar comparado a deals recentes que aconteceram, comparado a peers listados, quanto que eu estou sendo precificado. Do nosso lado, acho que o papel do Corp Dev é fazer análises com o fluxo de caixa descontado, até para você entender, assim, por exemplo, mesmo que seja uma startup, talvez não tão madura, mas que você esteja fazendo uma compra de 100%, qual que vai ser o cash burn dessa empresa nos próximos anos? Né? Quanto que eu vou ter que injetar de capital, até quanto que ela pode chegar em termos de receita e EBITDA, né? Qual que é a probabilidade de cada um desses cenários, para daí eu conseguir precificar, e provavelmente quando eu precificar eu vou mostrar esse preço em múltiplo, né? Uhum. Mas eu concordo também com o Olavo de que se a startup tem 3 anos de operação, ela está crescendo percentualmente muito alto, qualquer projeção de fluxo de caixa descontado vai ter um grau de erro, né? É muito mais a gente tentar estimar, assim, quais são os riscos, até onde eu acredito que sabe, sempre trabalhar com cenário otimista, pessimista e base, né? E daí precificar o ativo dentro desse range. Eu concordo 100%. Acho que é super importante ter sempre essa visão. E tem um ponto importante até que o Lau falou, quando vem para um assessor, gente, tem um ponto importante. Tudo vai ser feito dentro da empresa, porque cada um tem uma forma de fazer metodologia. Então, assim, Eu ia todo falar. esse trabalho que é feito, né? Às vezes a gente acha que, pô, tô fazendo isso para adiantar a vida, mas não. Todo esse trabalho que é feito, óbvio, que é super importante o seu modelo contar a história, né? Que nem a Carol trouxe. Querendo ou não, o modelo financeiro, ele é um reflexo do que você está contando no seu pitch, então ele tem que bater. A história tem que ser contada nos números e a gente conseguir achar ali e juntar o mais um. Mas, de qualquer forma, cada fundo e cada empresa, cada time até vai ter uma interpretação e vai fazer a sua própria metodologia, aplicar a sua própria metodologia dentro da análise financeira de cada empresa. Então, ainda tem esse ponto adicional. Então, eu não perderia tanto do meu tempo, assim, tantas noites sem dormir, para fazer um modelo mais perfeito do mundo, porque ele não vai existir. Vai ser diferente para cada. E eu comecei a falar e estava no mudo. E isso faz muita diferença a metodologia de dentro de casa, porque quando a Carol fazem um fluxo de caixa descontado, eles também já conseguem colocar a máquina deles envolvida. Então, não é mais só o aspecto da empresa por si só. Às vezes é a empresa por si só, usando os canais todos, usando a base ClearSale, usando outras coisas que não tem como o consultor, o IB, saber. Porque depende muito dessa troca do que eu estou cedendo junto com o dinheiro, aquela história, né, de colocar a nossa máquina junto para poder crescer. Então, algumas projeções que a gente faz dentro de casa, cara, uma vez dentro de casa, se você fosse crescer essa empresa sozinho, ou crescer essa empresa dentro da minha base de clientes, o crescimento dele é absurdamente diferente, a penetração de base é absurdamente diferente. Sim, até os interesses, né? Diga, Carol. Perdão, não, sinergias tanto em receita quanto em custo e despesas, né? Às vezes, por exemplo, numa linha de cloud, você sendo uma empresa maior, você consegue ter condições aí de negociação diferentes de uma empresa menor. Então, tentar já entender e deixar isso minimamente pronto para frente, para esse negócio ser gerido, é importante também. Sim, e inclusive quando a gente olha financials, né, a gente pode até falar de empresas de tecnologia, inclusive as aplicações de IPs, né, que entra lá nos intangíveis que a gente olha, putz, de repente esse IP aqui eu consigo desenvolver dessa forma, que eles não vão conseguir ter força para fazer. Então tem outras coisas que acabam sendo olhadas dessa perspectiva. E eu acho que eu vou fazer um gancho, que eu tô também preocupado com o tempo, eu podia falar assim 7 horas desse assunto, que eu amo, né? Mas sei que a gente tem um horário combinado. Mas fazendo um gancho com a pergunta do Sérgio Moraes, queria passar assim, rodar com vocês para vocês falarem uma oportunidade, um desafio que vocês enxergam para a área de M&A nos próximos 2 anos, ou em termos de M&A no geral, tendo em vista aqui o ponto dele, que é o cenário de liquidez global menor. Eu vou começar contando um caos, pode ser? Pode contar. Um caos de assim, o mercado mudou, logicamente. Não gosto de falar que a gente está no inverno das startups, que eu vi uma vez
uma palestra, acho que da Atlântico, falando que o que está diferente não é agora. O que foi diferente foram os 2 últimos anos. Aquilo lá que foi diferente. Então, nós não estamos no inverno, nós estamos no período normal. Qualquer gráfico que você pega para poder olhar, vocês percebem que a gente volta para os múltiplos tradeados que eram antes, com às vezes algum crescimento de maturidade de mercado, o que acontece. Só que tem muita empresa que ainda não entendeu a mudança do valuation. Então, a gente já deixou de fechar deal, e tem casos totalmente recentes de alguns deals que a gente resolveu nem pegar, porque na hora que a empresa passou a expectativa de valuation, não fazia sentido para a gente. Porque, às vezes, a última transação, ou então a expectativa de transação ainda era referente àqueles anos de bonança em venture capital, e na hora que a gente traz isso para o mundo e para a realidade de mercado hoje, as coisas não fecham. Então, eu acho que aqui a gente tem um desafio a se cumprir. Eu acredito sim que vamos ter muitos M&As acontecendo. Acho que vai ser um cenário que não vai ser legal para os investidores, talvez, em termos de grandes múltiplos. Não que vai afetar todo o portfólio, mas algum portfólio vai passar ali por um baque. E que os investidores tenham boas conversas com as startups deles, com o portfólio que ele tem. Então, eu acho que vai ter algum desafio. Mas, em termos de oportunidade, a gente está aqui para fazer acontecer. Então, as empresas que estão capitalizadas e que conseguem ter ali depois essa boa cultura para manter novas empresas e trazer um portfólio para dentro da empresa buyer, eu acho que tem muita coisa legal para vir nos próximos meses. É verdade. Acho que um ponto que a gente tem ouvido falar bastante no mundo de M&A é a combinação de 2 palavras, dry powder, né? Existe muito capital ainda. Assim, não é que não existe dinheiro para ser investido em empresa nenhuma. Existe muito capital. Acredito que as empresas, no geral, estão sendo mais cautelosas também com seus processos para checar todos esses pontos do checklist framework de cada um. E sempre vai ser, assim, independente do cenário. Eu acredito que sempre tem oportunidades e desafios. É como que você olha pro cenário, né? Então é isso que eu dizer que a gente teve 2 anos que foram 2 anos outliers realmente, e que alguns founders acabaram se aproveitando do cenário. E agora tem outro perfil de founder que de repente é mais interessante para esse tipo de investidor. Então acho que a gente viu nos últimos anos excelentes storytellers, né? Excelentes apresentadores de PPT, com ideias. E hoje você tem um mercado que está olhando muito mais para doers, para quem está executando o business, tem que estar com negócios financeiramente sólidos, com produtos validados, que estão ali realmente em mercados que não nasceram ontem e que não, de repente não são tão bons storytellers, mas que hoje são colocados no holofote porque eles têm empresas muito boas. Então a gente tem um shift de mercado que eu acho que é natural também, é cíclico. E você, Carol? Que seria um desafio, uma oportunidade? Eu acho que o tema de rentabilidade é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Um desafio para as empresas que vinham só olhando crescimento de receita e eram incentivadas a somente olhar crescimento de receita, e uma oportunidade para as empresas pensarem na sustentabilidade, né, do negócio no longo prazo, para elas de fato conseguirem sozinhas chegar nesse patamar de não ficar numa situação ruim, como tem várias startups que eu conheço, que esse ano estão realmente no inverno, de não terem capital disponível. Então, acho que é uma oportunidade do mercado se profissionalizar nesse sentido, de a gente, de fato, como gestores de empresas, ter uma preocupação no dia a dia de crescer em receita, mas olhando a rentabilidade do negócio. No final do dia, você tá olhando ali o futuro, né, dessa empresa. Muita gente só olhava o presente. Que história que eu tenho para contar no presente? E o futuro era sempre grandioso, sempre incerto, sempre dependia de diversos fatores, de muito dinheiro. E acho que hoje o olhar é como é que eu faço o meu negócio ser sustentável hoje e amanhã, enfim, e para sempre. Obviamente que enquanto o investimento vai ser sempre necessário, o investimento você consegue escalar e acelerar o seu crescimento, mas o negócio por si tem que conseguir parar de pé sem necessariamente ter um aporte atrás do outro. Então, acho que esse na minha visão, é uma grande oportunidade e um grande desafio ao mesmo tempo. Perfeito. E você, Igor?
Do meu lado, eu vejo que talvez o maior desafio é endereçar esse gap entre o founder, o vendedor, que talvez ainda está muito ancorado na realidade de 2021, né? Como o Olavo falou, que foi muito fora do histórico, e o buyer, que hoje, naturalmente, com a taxa de desconto que a gente tem, né, o custo de capital alto, você tende a ser mais conservador ou pensar um pouco mais antes de fazer um grande investimento, fazer uma aquisição. Dito isso, para mim isso é uma grande oportunidade, porque eu acredito muito na tese do M&A programático, né, que é você desenhar temas específicos que você quer investir, mercados que você quer entrar e executar, independente do time, né, do ambiente externo. Né? É óbvio que você vai ter que estar sempre relativizando o valuation, mas se você parar para pensar de certa forma, no momento onde há um certo receio por falta de liquidez global, os valuations tendem a baixar e você deveria ter mais oportunidades como M&A corporativo para executar as teses que você mapeou que queria investir. Então, acho que assim, a gente volta um pouco naquele tema é sempre um bom momento para M&A, seja no momento de alta, seja no momento de baixa do mercado global. Então, eu vejo a oportunidade bem grande aqui. Verdade, verdade. Vitor, respondendo você, a live será gravada e disponibilizada no nosso YouTube. A gente tem mais 2 episódios que foram super legais. Um deles foi com o Felipe da Kiné. A gente falou um pouco sobre... Vai ser interessante porque a gente vai fazer um paralelo com ele depois olhando para trás. A gente conversou com ele em janeiro, perguntando o que você acha que vai acontecer no primeiro semestre. E aí falamos sobre isso. Agora seria legal a gente estar vendo com ele se vai fazer um retrospectivo. E aí? O que você estava planejando? Aconteceu. N coisas aconteceram, inclusive o Silicon Valley Bank no meio do caminho, então eu acredito que algumas coisas a gente teve que recalcular a rota, mas vai ser interessante. E o segundo foi uma perspectiva diferente também, que é um conceito novo, arrisco dizer, assim como um conceito de Corp Dev no Brasil, que é o conceito de Search Funds. A gente conversou com a Tamara da Bita e com o Rodolfo da Grit para falar sobre a perspectiva deles, como também, né, assim, futuros gestores de empresas de potencialmente tecnologia. Então, ficam lá os nossos vídeos e esse não é diferente. Também ficará lá disponível para vocês voltarem, revisitarem, pegarem falas e perspectivas dos nossos convidados. Então, pessoal, acho que caminhando aqui para a conclusão, eu queria pedir para vocês, na cara dura mesmo, dicas ou livros ou sugestões para os profissionais de M&A ou para quem quer ou é apaixonado, curioso pela área, founders, etc., para descobrir um pouquinho mais sobre essa área, esse segmento. Pode ser relacionado à tecnologia, mas não precisa necessariamente ser de tech. Assim, Eu sou a louca dos manuais de M&A, eu amo. eu gosto também. Eu já li todos, já comparei, já vi quem é melhor, em que capítulo quem é pior. Então, um que eu gosto muito, mas é bem técnico, é realmente processos de metodologia de M&A. É o do Donald D. Pamphilus. Para mim é um dos melhores. E eu gosto muito de livros de negociação, especialmente para mais focado em M&A. Então, tem de um professor meu, que é do Wuhan Subramanian, até tendo uma colinha aqui, que chama Deal Making. É muito, muito bom. Acho que vale. Legal. Já anotei no meu bloco de notas, gente. Já anotem, porque é muito importante saber entender os dois lados da moeda, né? Então, por mais técnico que seja, eu acho que a gente nunca perde nada de se antenar nesses guias, né? Que vai ser Da Lodara vai ser sempre uma fonte inesgotável de sabedoria. Sim, sim. Valuation. Quem será a nossa próxima vítima? Posso Valuation. falar? Claro. Eu vou recomendar um podcast que eu acho que tem o M&A Science, que muita gente conhece, que é mais técnico, mas um podcast que eu gosto muito de escutar, que acho que é um pouco mais light, mais fácil de você ouvir, é o Acquired, que eles falam sobre os maiores deals da história, muito focado em tech, e eu gosto muito porque eles contam a história por trás, não ficam só presos à parte técnica da transação, e você consegue entender muito assim, putz, qual que foi o racional por trás daquele deal, né? O que eles estavam pensando? E às vezes você vê histórias muito curiosas, assim, de transações que deram certo pelos motivos errados.
sabe? Então, eu acho que ele consegue abrir um pouco o seu leque como profissional de Corp Dev de quais são eventuais gaps que você tem que estar endereçando nas suas transações. Legal, esse eu não conhecia, já coloquei aqui na minha listinha. Eu gosto bastante daquele do Deal Room também. Esqueci o nome, acho que não chama Deal Room, mas é do Deal Room. Não é tão profundo assim. Conta um pouquinho, eles normalmente pegam um profissional ou outro de uma área, ou de Corp Dev, ou de M&A, ou até de RI, né? Porque às vezes o profissional de RI, isso é uma coisa interessante. O profissional de relações com investidores, inclusive, acho que de empresas de capital aberto, principalmente, são também um interessante portal de origination, né? De deal, assim, chega muita... É um bom filtro também para as empresas, porque acaba chegando bastante oportunidade por lá. Mas diga, Olavo, o que seria a sua dica? Eu vou para um outro lado, eu acho que tem um que é um internacional que eu gosto bastante, que é o 2N VC Podcast. Ele é bem interessante, ele traz algumas realidades de startups e também realidades de fundos ou pessoas que trabalham com M&A, mas para os profissionais que querem falar muito sobre M&A e tech, eu acho que tem uma realidade sobre a parte dos fundadores, que normalmente a formação de um profissional de M&A traz muito o lado financeiro, seja o lado da estratégia, mas às vezes as pessoas não têm o contato com o fundador da startup. E para isso eu indico o Like a Boss, que é um podcast que traz muitos bons founders de startups brasileiras, vai entender, vai conhecer como é que é a jornada das startups, ver que tem ali uma pessoa por trás e não apenas números, porque essa empatia na hora da negociação ajuda a gente a fazer negociações muito mais tranquilas e um relacionamento muito mais fácil aí durante toda a jornada que a gente está lidando com os founders. Fantástico, é verdade, não tinha lembrado desse. Pessoal, assim, foi um privilégio enorme recebê-los aqui, inclusive, pessoal do chat, o Igor faz aniversário hoje, então parabéns pra ele, assim, eu falei pra ele que vale vezes 2, vezes 3, o privilégio de colocar profissionais com esse track record imenso de vocês, e as portas estão sempre abertas para vocês virem abordar outros temas, outras aquisições, a gente sempre tá com temas interessantes para serem abordados. Em termos de avalia, últimas palavras, né? Nós somos uma empresa de Tech DD e Tech Advisory, então a gente ajuda empresas, fundos e potenciais investidores a olharem o lado de tecnologia dessas empresas para que ela não vire uma caixa preta. E muitas vezes para as empresas que já têm necessariamente um time de tech e quer, de repente, trazer um braço adicional para olhar, muitas vezes com empresas que acabam tendo uma certa dificuldade para chegar nos targets por uma questão de IP, né? A gente brinca usando bastante esse exemplo da Microsoft, né? Uma startup dificilmente vai abrir o código base deles para a Microsoft por uma questão óbvia. Mas se você tem um terceiro olhando o código, né, fazendo uma auditoria no seu código, ou fazendo um relatório de auditoria de DD, aí é outra história, porque realmente a Microsoft não está tendo acesso ao seu IP. É um terceiro olhando e falando realmente eles têm isso ou não, e a gente acaba entrando nessa função também, tipo, nesse papel, e ajudando algumas empresas a olharem para dentro, que é exatamente o que eles acabam fazendo, e ajudar a fazer o shape ali da tese de investimento de uma perspectiva de tech stack e de tech, e olhando processos, produtos e pessoas. Então, se vocês tiverem interesse ou quiserem conversar com os nossos especialistas, vocês podem entrar no nosso site, que é www.avalia.io, e é super fácil olhar os nossos casos de estudo também. Últimas palavras, últimas mensagens, eu deixo aberto aqui para vocês, e um meu enorme obrigado demais por vocês terem aceitado o convite. Eu só quero agradecer. É maravilhosa essa troca. Uma gente tão especial e tão competente. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês. Obrigada, pessoal. Também, Camila, super legal. Carol, Olavo, acho que o papo foi muito bom. Super, super rica essa troca, né? Acho que falta até assim no ambiente de Corp Dev brasileiro as empresas estarem um pouco mais trocando assim, melhores práticas, desafios, né? Onde que a gente pode estar melhorando juntos. Então, super, super obrigado. Legal, Igor, é um prazer. Carol, mais uma vez, obrigado. Camila, já de outros carnavais, sempre bons encontros. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, foi um prazer. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora. Obrigada, pessoal.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês e fiquem de olho nos nossos próximos episódios.